Olá pessoal, vamos continuar falando hoje a respeito de Cell Factor. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo e ainda vou explorar um pouquinho mais a respeito daquele menu enorme que existe no Cell Factor. Lembrando que a gente precisa vir aqui, User Preference, em Add-ons, digitar Cell e habilitar primeiramente esse Add-on. O meu já está habilitado. E vamos continuar falando um pouquinho mais a respeito dessas possibilidades que a gente tem de fazer fragmentação, divisão a respeito de objetos. Eu vou usar o cubo, que é óbvio, é a figura mais simples, digamos, que existe aqui. E vamos continuar falando a respeito desse add-on que se encontra aqui. Bom, se nós mantivermos o cubo selecionado, clicarmos aqui, nós vamos ter esse menu enorme de volta. Então, nós sabemos, da outra vez já falamos sobre ele fazer divisões com os próprios vértices. E agora nós vamos ver Child Vertex, On Vertices, Child Particles e Grease Pencil. Aqui, nesse caso, ele usa os vértices da Child, tá? Então, antes da gente continuar, para conseguir realizar alguma coisa com esse botão clicado, a gente precisa voltar aqui, Shift A e acrescentar. Eu vou acrescentar a esfera, mas você pode acrescentar o que você quiser, logicamente. Vou diminuir um pouco e vou colocar ela num lugar que eu acho interessante para essa demonstração aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parentar, tornar parente. Isto é, se eu quiser que a child seja a esfera, eu vou selecioná-la primeiro, com Shift pressionado, eu vou selecionar o cubo, vou clicar em Ctrl P e aqui eu vou escolher Object. E se você clicar aqui em Child, você pode ver que ele estabeleceu um parentesco, porque tem essa linha pontilhada confirmando isso. Como eu vou usar Child Vertex, eu vou clicar de novo no cubo, clico em Cell Factor, Child Vertex, eu escolho aqui, e para não fazer muita confusão, eu não vou mexer em mais nenhuma outra configuração. Meu objetivo é mais mostrar para você que ele vai escolher o número de vértices da esfera. Só um detalhe que é interessante notar nesse caso. Esse limite aqui, não adianta você colocar ele acima do número de vértices da child, no caso de você optar por esse botão aqui, porque ele vai se ater somente ao número de vértices da child. Então, se você puser, vejamos, tem 490 vértices. Se você vier aqui, deixa eu selecionar aqui antes que... Se você vier aqui e puser 500, ele vai fazer só 490 divisões, tá? Bom, então mantendo isso aqui selecionado, a gente faz a divisão. Pronto, foi rapidinho. E você pode observar que ele fez um monte de separações aqui. Deixa eu clicar aqui. Ele fez um monte de separações aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o meu. Ele fez um monte de separações aqui e a partir do número de vértices da esfera, que no caso foi configurado como a child. Tá? Ok. Então, vamos selecionar aqui, clicar em X e voltar para cá. Qual é a outra opção que nós temos? As suas próprias partículas. As suas próprias partículas significa que você precisa colocar um sistema de partículas no cubo, no caso, aqui, né? Então, vamos aqui ao sistema de partículas, clica em mais. Eu vou diminuir esse número para 100. Porque nós vamos ficar, senão, com uma divisão eternamente aqui. Brincadeira. E se você clicar em Alt A, você pode ver que ele está, o sistema de partículas está funcionando. Então, nós voltamos
para cá, clica em Cell Fracture, mantém próprias partículas, porque é exatamente isso que eu estou querendo, mantém as outras configurações e clica em OK. Ótimo. Agora, eu partindo para cá, eu posso observar que ele dividiu a partir das próprias partículas, isto é, são o sistema de partículas que eu apliquei no cubo. Então, vamos selecionar tudo, clicar em X e Delete. Voltando para o anterior, eu posso observar, eu tenho o sistema de partículas aplicado no cubo. E qual seria o próximo? Seriam as partículas da child, isto é, a partícula, no caso aqui, da esfera. Para eu fazer isso, logicamente, que eu preciso colocar um sistema de partículas na esfera. E também vou usar um número pequeno aqui, 50. Vou verificar se está funcionando. Pode observar que está funcionando o sistema de partículas. Volto ao início, clico no cubo, porque afinal de contas o pai é o cubo. Eu volto aqui, clico em Child Particles e mantendo todas as outras configurações. Depois você pode fazer outras pesquisas com configurações diferentes. Eu clico em OK e ele vai dividir o cubo de acordo com as partículas da child, no caso da esfera. Tá? E você pode ver que ele dividiu diferente aqui, olha só, e dividiu a partir de onde estava a esfera, fazendo uma divisão diferente. Por exemplo, digamos, se você optar por mais partículas, você pode conseguir um ponto de impacto aqui bastante interessante. Um impacto de uma bola, de uma pedra, de um outro bloco desse. Tem 1000 ideias que você pode usar pensando nesse Cell Fracture. Então, X aqui. E o último, e bastante interessante, é o Grease Pencil. Vamos eliminar esta esfera, que eu não preciso mais dela. Vamos selecionar. E o Grease Pencil, você tem mais detalhes a respeito do Grease Pencil nos vídeos 161, 162 e 163 do canal do YouTube ou no meu site. Você encontra informações mais específicas. Aqui nós vamos usar a seguinte informação. Nós clicamos na janela N. Aqui nós temos Grease Pencil disponível. Vamos decidir sobre uma layer nova. Para nós nos atermos ao cubo, nós vamos escolher Surface, isto é, eu quero que o traço seja feito em cima da superfície do cubo. Clicando em D, você sabe que eu consigo fazer um traço. Por exemplo, se eu fizer um traço reto, eu vou observar, chegando bem pertinho, que parece que são só 2 pontos. Na verdade, são vários pontos que ele une para fazer esse traço. Então, eu vou ter vários pontos de divisão aqui. Você entende melhor quando eu colocar aqui para você ver. Então, eu clico no Grease Pencil e não vou mexer em mais nada, só para você entender. E vou clicar em OK. E veja bem, ele dividiu, e esses são os vários pontos que o Grease Pencil criou, e ele dividiu nesse sentido. Essa é uma das formas de você lidar com o Grease Pencil, fazendo traços retos com vários pontos aqui, você consegue esse tipo de divisão. Vamos deletar aqui. Vamos voltar para a outra layer e vamos deletar essa layer do Grease Pencil. Outra coisa que você pode fazer com o Grease Pencil é um traço com 2 pontos. Um traço com 2 pontos, você consegue, optando aqui no Grease Pencil, deixa eu selecionar, aqui no Grease Pencil, clicando em Line, ou Ctrl D, você vai traçar um traço, e esse traço tem 2 pontos, só esse e esse. Tanto que, se você clicar em Cell Fracture, Grease Pencil, desligar aqui, e clicar aqui, você pode observar
que ele dividiu a sua figura em duas partes somente. Porque esse traço, esse line do Grease Pencil, tem só 2 pontos. E ele divide o traço pelos pontos que ele tem, tá? Vamos selecionar todos aqui, clicar em X e deletar. Qual outra possibilidade que tem o Grease Pencil? Vamos colocar mais uma layer e vamos escolher Surface. Vamos colocar em 7, que aí você enxerga legal. Ainda está com o sistema de partículas ligado. Deixa eu eliminar esse sistema de partículas, embora não esteja interferindo. É bom eliminar. Bom, eu vou pegar o Grease Pencil e eu vou fazer, clicando em D, eu vou fazer uns pontinhos, tá? Então, vamos ver que tipo de padrão ele forma. O padrão usado para fazer as divisões é o de texturas Voronoi. Deixa eu mostrar para você mais ou menos o padrão que ele usa de textura Voronoi. Onde é que está? Aqui. Voronoi. É mais ou menos isso que ele vai mostrar aqui para você, tá? Então, vamos cancelar isso aqui, porque eu não sei que tipo de interferência dá, só quis mostrar para você. Vamos clicar em Cell Fracture, Grease Pencil, desliga aqui, e vamos clicar em OK. Logicamente não está enxergando nada, mas agora nós já enxergando. E pode observar, olha que interessante, ele fez uma quebra nesse padrão Voronoi que eu mostrei para você. Ele fez uma quebra a partir de cada risquinho, cada bolinha que eu tracei aqui, tá? Então, você pode ter a ideia de fazer cortes, de fazer quebras, de fragmentação nos seus objetos com várias possibilidades de controle, especialmente usando o Grease Pencil. Você já deve ter entendido, sacado isso. Veja bem, ele cortou nos pontos que tinham as bolinhas, né? Deixa eu fechar aqui um pouco. Vamos desligar. Delete. Voltando à primeira layer. Então, N de novo, para eu escolher uma nova layer e Surface. E tem mais um item que eu quero mostrar para você. Vamos selecionar, desligar essa layer. Em Surface, outro padrão que ele faz cortes interessantes é quando você traça círculos. Pode ver. Então, vamos agora em Cell Fracture, optar por Grease Pencil, desligar aqui e clicar em OK. Vamos voltar aqui, selecionar somente um dos e separar um pouquinho aqui para você, um dos pedaços para você ver. Veja bem, olha para você criar um ponto de impacto de uma bola, de uma pedra, de um objeto pontiagudo caindo. É um excelente molde esse. Então, você pode usar N coisas, ter bastante controle usando o Cell Fracture para você desenvolver os seus projetos. É interessante você ter bastante controle sobre essas configurações, porque depois, a hora que você for usar animação, faz bastante diferença você saber o que usar, como usar e onde colocar cada coisa, porque aqui eu só estou fazendo demonstração da fragmentação para você. Então, selecionando tudo, clicando em X, Delete, vamos ver, selecionando aqui e desligando a layer. Uma outra coisa que eu acho interessante você ter conhecimento, por exemplo, é você saber que você pode formar um grupo. Você pode formar um grupo chamado cubo, por exemplo, e isso vai ajudar muito na hora em que você for fazer a animação. Então, vamos selecionar somente os
os próprios vértices, porque eu já desliguei as partículas. Vamos colocar um pouquinho de noise aqui, só para ilustrar isso para você. Tendo isso aqui definido, você pode clicar em OK. Depois você pode vir aqui, você pode ver que ele já está contornando com essa linha verde, que significa a formação de grupos no Blender. Agora, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é quando você vem aqui no Blender, que você vai ter outros objetos em cena, você vai ter animação, você vai ter uma porção de coisas para cuidar. Então, você pode vir aqui, clicar em grupos e ele vai selecionar para você só o grupo, tá? Veja bem, ele selecionou tudo. Então, quando você tem muitos objetos em cena e você tem os grupos separados, você tem uma facilidade enorme quando você faz a escolha de grupos no seu Fracture. Bem, foi mais um pedacinho do seu Fracture. Depois tem realmente uma porção de animações que você pode fazer, que você consegue diferentes resultados. Eu espero que você tenha gostado, que você aproveite e até o próximo vídeo.